Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e estamos começando uma aula hoje que vai falar de uma das minhas regiões preferidas de vinho no mundo. Tá, eu sou bem eclético, eu gosto de várias. Essa região, ela é também muito valorizada porque muitos dos seus vinhos são vinhos com uma longa guarda. Então, vocês aqui, né, já estão trazendo vários comentários de produtores, de regiões, eu vou falar sobre todas elas. E eu vou falar hoje sobre o nosso queridíssimo Vale do Rhône. O Vale do Rhône é uma região que, para vocês terem ideia, seguidamente, os seus vinhos, principalmente os vinhos de Hermitage, que é um dos crus do Rhône, está entre os vinhos mais caros e valorizados do mundo. Mas tem outras áreas que também têm vinhos muito valorizados, como Côte-Rôti, como Châteauneuf du Pape. A Châteauneuf du Pape talvez seja o mais famoso, né? E o Châteauneuf du Pape é um cru do Rhône, tá? Talvez seja o mais famoso da região. Mas a gente vai ver que tem que tomar um pouco de cuidado, para não ter muito cuidado para comprar vinho do Vale do Rhône. Porque uma coisa é certa, vai ser caro. Agora, o risco de não ser bom também é grande. Quando encontra os melhores, aí é simplesmente espetacular. Né? Mas, enfim, tem que tomar alguns cuidados e eu vou começar a explicar para vocês. Principalmente quando a gente fala de Châteauneuf du Pape. Tá? Châteauneuf du Pape tem muito produtor, tem um volume bem grande, os vinhos sempre são caros, mas muitos são, a qualidade, olha, é duvidosa. A qualidade não é interessante. Muita qualidade é bem baixa. Tá? Eu vou falar isso para vocês, ok? Mas vamos lá. Vamos começar a falar, e a gente está falando de uma região que fica na França. A França é um dos países mais importantes na produção de vinho no mundo, não só por volume, fica sempre aí na segunda, terceira, às vezes primeira posição, porque a França, Itália e Espanha estão sempre disputando aí as primeiras posições. Atualmente, né, em 2020, a França foi o segundo maior produtor em volume, só perdeu para a Itália. Mas eles são próximos, tá? Falando aí de 40 milhões de hectolitros. Então, hectolitro é cada 100 litros, é muito volume. Mas, ok, a França faz diversos tipos de perfis de vinho. Quando a gente fala que é o segundo maior produtor, então faz diferentes níveis de qualidade. Mas as suas áreas produtoras, principalmente as áreas demarcadas, são áreas onde são cada vez mais valorizadas. E a França tem isso, ela valoriza muito bem, ela soube valorizar e sabe valorizar muito bem as suas regiões. Muito bem mesmo. Então, as apelações francesas, de modo geral, os preços são caros. Então, o que a gente está falando? Vamos pegar alguns exemplos, né? Champanhe. Até para a gente começar a se situar aqui na França. Então, aqui a gente tem o mapa da França e a gente tem a distribuição das regiões produtoras dentro desse mapa. Então, a gente tem lá no extremo norte, a gente tem a região de Champagne, que é extremamente valorizada, né? Vinho espumante. A gente tem Alsácia, que faz vinhos impressionantes. Daí, descendo um pouquinho ao sul de Champagne, a gente já vai ter a Borgonha, né? Aí vamos ter Chablis, depois a Côte d'Or, depois vamos chegar, né? Vamos chegar no Beaujolais, e aí chegamos aqui no Vale do Rhône, né? Mas isso é legal da gente começar a entender essa parte geográfica. Por quê? Porque o Rhône, ele é um vale relativamente grande e tem muitas cidades. E dependendo da posição aonde está a área dos vinhedos, vão ter fatores geográficos, fatores de terroir, que vão impactar diretamente no perfil do vinho. Então, a gente teremos vinhos aqui vamos pegar os tintos, desde tintos potentes, estruturados, volumosos, potência de boca, né, aqueles vinhos com muita concentração de cor, até tanino, bem astringentes, até vinhos tintos ralinhos,
pouquinha cor, vinhos que não são tão interessantes, tá? Mas, como estamos falando de uma apelação, a apelação, né, ou de várias apelações, uma macro-região com várias apelações, acaba sendo muito valorizado. Então, o próprio nome, Vale do Rhône, ele já é muito valorizado, né? São regiões valorizadas. Então, se a gente pega aqui, hoje, eu vou provar com vocês daqui a pouco esse vinho aqui, o Lafiole, que olha aqui, ó, o destaque da apelação. A apelação é Côte du Rhône, tá? Essa é a apelação. Mas bota bem grande, ó, Rhône. Por mais que seja uma apelação regional, e esse aqui é um produtor bem, bem especial. Ele é um produtor de alta qualidade, tá? Então, é um produtor que produz vinhos com um padrão alto. E do lado, olha aqui, ó, a gente tem Châteauneuf du Pape, né, de outro grande produtor, Paul Jaboulet. Eu provei com vocês esses dias esse vinho, numa outra aula, que esse aqui sim. Então, a gente vai ver daqui a pouco essa diferença entre os vinhos regionais, né, como o Lafiole, e um vinho cru como o Châteauneuf du Pape. E no Rhône, a gente tem 17 áreas cru. Mas a gente tem muitas outras áreas que não tem cru. Então, vamos ter vinhos regionais. Ou vai ter alguma outra apelação também, às vezes com menor impacto. Com certeza, os 17 crios são os mais importantes. Tá? Por exemplo, aqui, Châteauneuf du Pape é um cru extremamente importante do Rhône. Tá? Isso para a gente começar a ter essa referência. E uma coisa também que a gente pode pensar, e é sempre legal, tá? A França é um país que, para nós que estudamos vinho, a França é um país que a gente precisa se dedicar um pouco mais, porque são muitas regiões, são muitas apelações, e esse nível de qualidade vai variar muito dentro das apelações. Com exceções, por exemplo, champanhe. Os vinhos de champanhe, que são espumantes, sua grande, grande maioria, são vinhos com nível normalmente alto de qualidade, por isso também o preço é muito alto. Mas se a gente pega outras apelações, como a própria Borgonha, os preços são caros e o nível de qualidade nem sempre é alto. Tem grandes vinhos, alguns dos melhores Pinot Noir, alguns dos melhores Chardonnay do mundo mais caros valorizados vêm da Borgonha. Mas tem muito vinho da Borgonha que é muito ruimzinho, mas são caros. Então a França também tem muito isso. E o Vale do Rhône tem isso ainda mais latente. Tem grandes vinhos caros, mas também tem muitos vinhos que não são tão interessantes. Certo? Não são tão interessantes, ok? Bom, vamos lá. Vocês estão falando um pouquinho do áudio. A gente teve alguns problemas aqui no começo da transmissão, então talvez o áudio não esteja lá tão bom, mas a gente está transmitindo aqui ao vivo, tá? Então pode ser que a gente tenha alguns barulhinhos aí no áudio, tá? Mas a gente está tentando aqui organizar aqui durante a nossa aula, tá bom? Peço desculpa se não está o áudio tão perfeito para vocês hoje, tá? Mas estamos trabalhando, daqui a pouco talvez melhor. Tá, vamos lá. Vamos avançar. Então, quando a gente fala dessa questão de estrutura, de qualidade, né, de contexto como um todo, então é legal a gente pegar. Então, vamos voltar aqui para o nosso mapa da França. Então, é importante a gente pegar essas referências de onde está. E aonde está o Vale do Rhône? Isso é super importante, tá? O Vale do Rhône está aqui, ó, está circulado em vermelho. É essa área mais rosadinha aqui, certo? Essa área rosadinha aqui é o Vale do Rhône. Então, a gente pode ver que ela é uma área bem grande. Tem por uma extensão grande, praticamente de Beaujolais, até começar a Provence aqui, que já é praticamente no mar Mediterrâneo, né? Na bacia do Mediterrâneo. Isso é importante. É importante porque vai fazer isso aqui, ó. A estrutura de terroir vai ficar muito diferente, mas principalmente em insolação. Então, quais são os fatores mais importantes do Vale do Rhône? Lembrando, né, o Rhône está mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos de Lyon a Avignon. Então, a gente tem uma área no norte um pouco menos quente e no sul um pouco mais quente. O Vale do Rhône como um todo tem muita insolação. E pode ver, ó, mesmo aqui na parte norte, tem muito sol, tá? Tem muita insolação. Então, esse é um ponto importante. E no sul tem ainda mais. Para vocês terem ideia, gente, só uma referência para vocês. Aqui no Rhône Norte, e aí vamos pegar já vamos começar a dividir o Vale do Rhône em duas partes, norte e sul, né? Vamos dividir aqui mais ou menos. Aqui no Rhône Norte, a gente tem insolação algo em torno aí de 2.100 horas.
Aqui na região de Champagne, tem algo em torno de 1.600. Então, para vocês verem a diferença, e quando a gente vai para o Rhône Sul, a gente tem mais de 2.700 horas de sol. Ou seja, tem muita insolação. E isso vai ser fundamental para o amadurecimento de uvas tardias. Uvas tardias que são, inclusive, duas das mais famosas do Vale do Rhône, que é a Syrah e a Grenache. Grenache, por mais que faça vinhos menos extraídos e concentrados que a Syrah, é uma uva também tardia. Ela precisa de tempo para conseguir amadurecer bem a uva. Tá? Então, algumas atenções aí para a gente nesse sentido. E aqui vamos ver a estrutura geográfica do Vale do Rhône. E aonde está posicionado. Né? Então, a gente já viu que o Rhône está aqui. Então, aqui o mapa da França, aqui com relevo. E o Vale do Rhône, na verdade, o que é importante, fatores geográficos mais importantes que a gente vai ter aqui. Primeiro, a gente vai ter o Rio Rhône. O Rio Rhône, ele se forma lá nos Alpes suíços. Tem um lago bem importante lá em Genebra. Quem já foi a Genebra conhece. E lá esse lago recebe muitos outros afluentes e começa a desagar a água no que vai se formar depois o Rio Rhône. Então, o Rio Rhône começa lá nos Alpes suíços e vem cruzando toda essa depressão central aqui. Certo? Toda essa depressão central. Então, o Vale do Rhône, ele é totalmente banhado pelo Rio Rhône. Aliás, até dá o nome, né? Vale do Rhône, por causa do Rio Rhône. E essa região, dá uma limpada aqui para cá, que é importante, tá? Precisa prestar um pouquinho de atenção para entender a geografia do vale, para depois entender as diferentes áreas, pode terroir, influência dos diferentes áreas, tá? Então, aqui para vocês entenderem, olha só. Primeiro, a gente tem aqui o que a gente chama do maciço central, que são áreas de altitude importante, cadeias montanhosas, que fica aqui, né, no centro da França. E do outro lado, do lado leste, a gente já tem a cadeia de montanha dos Alpes, que aqui vai fazer fronteira com a Suíça e com a Itália. Tem os Alpes suíços aqui, tem a cadeia do Mont Blanc e tudo mais. Então, a gente, nessa depressão central, entre essas duas cadeias de montanha, que o rio vai correr, porque é mais baixo, e a gente vai ter o chamado Vale do Rhône. Então, essa depressão faz com que a gente tenha muitas áreas de relevo, muitas inclinações, a gente tem muita encosta, principalmente no Rhône Norte. A gente vai vendo que o rio vai descendo, a gente vai vindo para o sul, essa cadeia de montanhas vai se afastando, principalmente aqui do Maciço Central e as cadeias dos Alpes. Então, vai ficando um pouco mais plano. Então, Rhône Norte, mais insolação. Rhône Norte, maior relevo, maior parte de cadeias montanhosas. Então, tem mais encostas. Quando vai vindo para o Rhône Sul tem mais insolação ainda que o Rhône Norte e tem áreas mais planas, menos encostas. Ok? Legal. Então, já dá para a gente começar a pensar um pouquinho do que são esses fatores geográficos de influência do Vale do Rhône. Outras questões importantes. E olha só, aonde está o Vale do Rhône aqui? O que a gente tem aqui, essas marcações, para vocês entenderem colorido aqui na França. Primeiro, aqui onde vocês estão vendo verde, é onde a gente tem uma influência muito grande do oceano. Ou seja, a gente tem uma influência que a gente chama de marítima, ou oceânica. Vai fazer um perfil, vai ajudar num processo de perfil de maturação da uva. Tá? Quando tem influências marítimas, o que acaba acontecendo? A gente tem climas mais moderados entre verão e inverno. Então, o inverno não é tão frio, o verão não é tão quente, é mais chuvoso. Legal. Quando a gente fala, e vocês estão vendo aqui, mais em amarelo, né, essa parte toda aqui em amarelo, a gente já tem uma influência importante continental, porque a influência do mar já não chega aqui. Na influência continental, o que acontece durante as estações? São estações muito marcadas. O inverno é muito frio, o verão é muito quente. Mas dentro da bacia do Mediterrâneo, e vocês estão vendo aqui, ó, em rosinha, a gente tem uma influência um pouquinho diferente. Não chega a ser uma influência
como é marítima. Mas modera um pouquinho mais, é quase como um intermediário entre o marítimo e o continental. A gente tem uma boa continentalidade, né, de modo geral, no sentido de uma boa, as estações bem marcadas, mas o que acontece aqui quando tem influência mediterrânea? Os verões são um pouco mais quentes, mais longos e mais secos do que a influência marítima. Então é um clima meio intermediário entre o continental, uma influência continental, e uma influência marítima. E o Vale do Rhône, olha só que legal. Vamos pegar aqui, de Lyon a Avignon, mais ou menos. O Vale do Rhône está aqui. Então, o que acontece? Eu vou dar uma limpada aqui para vocês para facilitar, tá? O que acontece aqui? Então, o Vale do Rhône está mais ou menos aqui, tá? No Rhône Norte, o que a gente tem? Influência continental. No Rhône Sul, o que a gente tem? Uma influência mais mediterrânea. E aí o que acontece também com a influência mediterrânea? Ela acaba trazendo um pouquinho mais de umidade do que a gente vai ter aqui no norte. Então dá para a gente começar a entender geograficamente essa estrutura do Rhône. E o Rhône tem mais um fator, né? Um fator que ele é bem importante, inclusive. Que fator é esse? É o fator que a gente chama de vento mistral. O que é o vento mistral? O vento mistral é um vento muito forte e frio que sopra do norte. A gente tem aqui no norte os chamados mares do norte. O mar do norte é um mar muito gelado, muito frio. E esse mar, né? Esse mar frio, quando o vento passe por cima, gere muito essas massas de ar. Então, ela vai se encontrar com massas de ar um pouco mais quentes que vêm aqui do oceano, né? Que vem aqui principalmente do Oceano Atlântico, que é um pouco mais quente, e vai fazer com que essas massas se conflitem e quando elas batem uma com a outra, elas se chocam e se direcionam para o Mediterrâneo. E isso faz com que tenha uma massa de ar muito forte de vento chamado Mistral. Lembra desse nome? O Mistral ele é muito forte e frio. E ele corre todo o Vale do Rhône, inclusive vem aqui em direção a Provence, que a gente tem no extremo sul do Vale do Rhône, a gente já tem a região da Provence. E esse vento ele é fundamental para ajudar a moderar, primeiro, algumas questões de temperatura, mas mais do que isso, a sanidade dos vinhedos. Porque qualquer tipo de umidade, apesar de não chover muito, a gente tem aí uma chuva média no Vale do Rhône, algo em torno aí de 600, 700, 800 milímetros no ano. Quando tem chuva, também ajuda a sanidade dos vinhedos. Principalmente em algumas áreas onde a gente vai ter o solo frio, o solo que retém um pouco mais de umidade, como solo argiloso e solo calcário. Esses são solos que muitas vezes aí a gente pode ter problema, certo? Por quê? Porque eles retêm água. Tem outros solos que drenam melhor a água, o solo pedregoso, solo de areia, e a gente tem muitos desses solos aqui também presentes no Vale do Rhône. Então, vento mistral, tá? Para a gente não esquecer. E quando a gente fala de vento mistral, gente, isso é uma coisa legal, tá? Porque o mistral ele é extremamente famoso, né? E ele é extremamente importante. Inclusive lá mesmo no verão, quando o mistral desce, né? Fica muito frio, ele é muito gelado. E aí os nativos lá contam, inclusive, que o mistral ele roda de 3 em 3, né? Ou quando ele baixa, ele dura 3 dias, ou 6 dias, ou 9 dias, ou 12 dias. Então isso é legal. Assim, pode ter certeza, tá? Quem já pegou o mistral sabe, ele é muito, muito frio. Ok? Muito frio mesmo. Tá. Vamos voltar aqui e vamos falar um pouquinho dessa questão das apelações, tá? Por quê? Vamos entender as apelações na França. Mas rapidamente, isso aqui é um tema para a gente abordar numa outra aula com um pouco mais de profundidade, mas qual é a estrutura das indicações geográficas na França? Indicação geográfica na França, eles chamam de apelações, são apelações geográficas. Tá? Primeiro, tem os vinhos genéricos. O que é os vinhos genéricos? Vem de qualquer lugar, com qualquer uva, que eles chamam de Vin de France. Tá? São vinhos genéricos. Só vai ter lá escrito Vin de France. Depois, tem as indicações IGP, que são indicações de área, que tem uma área demarcada
que na França tem vários famosos aí, como os Vins et Pays, né? O Languedoc-Roussillon tem vários deles, que são áreas demarcadas sem muitas regras. E essas regras são bem flexíveis, são muitas uvas e tudo mais, só para dizer que praticamente diz que o vinho vem daquele lugar, né? O vinho vem daquela área. Certo? Bom, e depois a gente tem as apelações, né? Que são as chamadas apelações de origem protegida, né? Ou contrôlée, que é a OC. Né? Tem as duas, tá? As duas são a mesma coisa, tá? A OAP entrou agora por causa da comunidade europeia, eles chamam de áreas protegidas. Mas a França sempre chamou de AOC, né? Que nada mais é do que apelação de origem contrôlée. O que significa? Significa que são áreas demarcadas com regras mais rígidas, né? Tem que ser aprovado pelo governo francês, e depois de aprovado pelo governo francês, tem que ser aprovado pela comunidade europeia e tudo mais. E aí são áreas bem importantes, que é da onde vem os melhores vinhos. Significa que se tem uma OAC, tem mais qualidade? A resposta é não necessariamente, tá? Mas tem regras mais rígidas. Toda vez que tem mais regras mais rígidas, pode indicar qualidade. No Vale do Rhône, os mais importantes, a grande maioria dos vinhos do Vale do Rhône são de AOC, mesmo AOC mais simples. Tem IGP, mas assim, ó, vou falar para vocês, não são muito significativas, tá? Não tem muita importância, e o que a maioria dos vinhos aqui, e os que são realmente relevantes, tem AOC, tem indicações, tem apelações geográficas. Então vamos lá, vamos falar do Vale do Rhône, né? Vamos entrar mais profundamente para começar a entender essa estrutura. Então a gente tem aqui o Rio Rhône se encontra com o Rio Saône, que vem praticamente lá do Beaujolais e da Borgonha, convergem e vão ganhar força e se tornar um rio mais forte, descendo aqui em direção ao mar Mediterrâneo. Tá? Então o rio vai cruzar. Então o que vocês estão vendo nessa areazinha rosa, aonde é o Vale do Rhône. E aqui a gente vai ter uma divisão importante entre Rhône Norte, que é essa área aqui, mais fina e mais comprida. Por quê? Porque tem encostas muito íngremes aqui, bem íngremes, inclusive com dificuldade até para colher e tudo mais. E os melhores vinhedos vão estar nessas encostas com a sua frente para o leste, para pegar sol desde a manhã e ajudar a amadurecer mais. Quando a gente vem aqui para o Rhône Sul, olha como a gente já tem, né? Lembra que as cadeias montanhosas se abrem e a gente tem aqui áreas mais planas. Então, Rhône Norte, encostas íngremes. Rhône Sul tem algumas encostas, mas muitas áreas planas. Pode ver que se estende mais a área de vinhedos de leste e oeste. Certo? Aqui tem áreas mais planas. Então, vai mudar um pouco o perfil dos vinhos. Ok? E também a gente vai ter o maior volume de vinhos vindo daqui, porque tem mais área de vinhedo. Rhône Sul. Ok? Mas a gente também vai ter uma diferença importante do perfil dos vinhos, mas também das uvas protagonistas, do Rhône Norte e do Rhône Sul. As duas uvas principais do Vale do Rhône, disparados, são Syrah e a Grenache. A Syrah em vinhos de corte e em vinhos varietais. A Grenache quase sempre em vinhos de corte. Certo? E aí a gente vai ter protagonista no norte disparado, a Syrah. Os vinhos de Syrah, alguns dos mais valorizados do mundo, referências internacionais, vêm aqui, vêm do chamado Rhône Norte. Grenache no sul, em corte. Normalmente a Grenache em corte com a Syrah, com a Mourvèdre, com a Carignan, com a Cinsault. Châteauneuf-du-Pape é uma região, é uma apelação, que é um cru que está ali no Rhône Sul. Certo? O que acontece? No corte de Châteauneuf-du-Pape, podem entrar até 13 diferentes uvas no corte. Normalmente, a protagonista vai ser a Grenache, junto com a Syrah, junto com a Mourvèdre. Aliás, essas três, Grenache, Syrah e Mourvèdre, fazem um corte de vinho famoso no mundo chamado GSM. Que a Austrália, quando ela vai plantar, e a gente sabe que a Austrália é famosa por seus vinhos Syrah, ela também planta
por mais que o seu maior volume, o seu maior destaque seja na Syrah, ela também planta Mourvèdre e Grenache em Passport SM, claro, com um perfil bem diferente do Vale do Rhône. Tá? Bom, então o que a gente tem aqui? O Vale do Rhône. Então, é um clima continental mais moderado, quando vai vindo para o sul com alguma influência mediterrânea, muitos vinhedos de encosta, o vento mistral, e aí uma variação de solo que eu vou mostrar para vocês. No Rhône Norte, solos pedregosos, solos de origem granítica e outros. Quando a gente vai vindo para o Rhône Sul, a gente tem alguns solos pedregosos diferentes, aqui os solos de galete, que eles chamam, né, aquelas pedras de leite de rio, tem solo arenoso e outros mais, tá? Tá, mas vamos avançar um pouquinho. E vamos começar a falar, vamos começar pelo Rhône Norte, mas deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui que vocês estão trazendo, tá? Então, eu acho legal aqui, tem algumas interações bacanas, tá? Que é o seguinte, bom, primeiro quem já está aqui chegando, legal, o Felipe Miller também já chegou aqui, abração, Felipe, saudade. Eu vi que tem outros alunos aqui presentes, bacana, sejam bem-vindos, para quem não dei as boas-vindas, sejam todos bem-vindos, a Cláudia também já está aqui, o Rodrigo. Bom, vocês estavam falando algumas coisas, a questão de solo, a questão de produtor, a questão do cru, sim, gente, tudo isso, e aí eu posso falar para vocês o seguinte, no Vale do Rhône, tudo influencia. Claro, os fatores de terroir influenciam, mas também o produtor tem uma influência muito, muito grande mesmo, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, os vinhos de corte, esses vinhos, né, Chateau de Pape, qual é a regra? A regra é que o produtor pode usar qualquer uma das regras, das uvas autorizadas na apelação. Qual é o corte que ele vai fazer? Ele escolhe. Inclusive, muitas dessas uvas, essas três, são uvas brancas. Né? Então, tem uvas tintas e uvas brancas. E o produtor pode escolher. Né? E isso, essa flexibilidade, também vai impactar no perfil dos vinhos. Né? Não tem como não impactar no perfil dos vinhos. Então, o produtor ele é fundamental. Aliás, deixa eu até voltar para trazer para vocês. Já que a gente está falando de produtor, deixa eu trazer para vocês, talvez, o mais icônico dos produtores, que é Guigal. Guigal produz, e aqui eu trouxe Guigal, porque além de ser um produtor icônico, ele também expressa bem, quando a gente vai falar de produtor. Melhores produtores, melhores vinhos mais caros. Então, Guigal tem o famoso Chateau de Ampuy, né? É um chateau que foi comprado por eles, reformado e tudo mais, que fica ali no Rhône Norte, inclusive ele faz um vinho, mas assim, Guigal faz vinho de várias apelações diferentes aqui do Vale do Rhône. Essa aqui, por exemplo, é uma apelação do Rhône Norte, que é uma das mais famosas, é um cru chamado Côte-Rôtine. A gente já vai começar a ver. Mas o produtor, a maioria dos produtores, o que eles fazem? Eles têm vinhedos, eles têm o chateau, que normalmente é a vinícola num local, por exemplo, o Guigal. O Guigal tem a vinícola aqui perto de Ampuí, né? Tem seu chateau clássico aqui, mas tem vinhedos em várias outras áreas. E aí ele vai colher essas uvas, vai vinificar, muitas vezes no seu chateau, mas ele vai poder usar a apelação da outra área, porque ele tem vinhedos lá. Então, a maioria dos produtores, ou os bons produtores, ou muitos produtores, tem várias apelações diferentes no Vale do Rhône, como, por exemplo, o Guigal. Eu vou falar bastante sobre o Guigal, porque ele é uma grande referência de vinhos de altíssima qualidade. Mas os preços também, eles acompanham. Então, aqui a gente tem uma mistura entre os chateaus e os maisons. Porque maison é como chamam os produtores de modo geral na Borgonha. E chateau é como chamam os produtores de modo geral em Bordeaux. Tem essa competição. Aqui no Vale do Rhône tem os dois. Tem os chateaus e tem os maisons. Que nada mais é que uma referência à vinícola. Então, quando fala de chateau no Vale do Rhône, é uma vinícola. Quando fala de maison, é uma vinícola. Tá? Bom, aqui a Syrah. A Syrah, ela é uma uva que ela nasce aqui no Vale do Rhône. E é aqui que ela vai se desenvolver. Né? Então, a gente passando rapidamente sobre o perfil da Syrah, a Syrah tende a fazer esses vinhos com um pouco mais de cor, um pouco mais de tanino, um pouco mais de volume de boca. E um caráter de uma fruta mais madura, uma fruta preta madura. Ok? E ela nasce aqui. E a Syrah vai ser a protagonista
do nosso chamado Rhône Norte. Vamos dividir aqui o Vale do Rhône. Tá? Aqui nesse mapa, colocamos só o Vale do Rhône aqui para ficar mais fácil. Vamos começar a tirar o restante das regiões. E vamos passar uma linha. E vamos separar. Né? O Rhône Norte, ou Rhône, como muitos chamam, muitos autores, setentrional, e o Rhône Sul, ou Rhône Meridional. Ok? Aqui no Rhône Norte, e aqui já pontos importantes. Rhône Norte, a maioria dos vinhedos estão em área crue, certo? A maioria dos vinhedos estão em área crue, Rhône Norte. Ou seja, muitos dos mais caros, dos mais valorizados vão estar aqui. Ok? Menor área de produção. Pode ver, porque tem muita encosta. Então, olha aqui, ó, todas as áreas dos vinhedos, a maioria aqui contornando o rio. Quando a gente vem para o Rhône Sul, essas áreas mais planas permite maior volume, mais área de produção. Mas nem todas as áreas são tão interessantes no nível de qualidade. Então, vai ter uma oscilação grande. Então, se a gente pega as apelações cru, hoje elas são 17 no Rhône. 8 estão no norte, 9 estão no sul. Mas o maior nível de qualidade vai estar aqui no norte. Ok? A gente já vai começar a ver essas apelações, tá? E a gente tem aqui também algumas apelações que são apelações mais regionais, que são essas aqui. Primeira delas, Côte du Rhône. Ela é uma apelação que vem em várias áreas. A maioria dos Côte du Rhône vão estar aqui, onde vocês estão vendo essas áreazinhas rosinha e outras áreas, onde não tem cru, vão ter muitas áreas de apelação Côte du Rhône. São apelações regionais. Podem vir de a maior parte do Rhône. Daqui a pouco eu mostro o mapa para vocês. Mas vão vir da onde não tem cru. São apelações de vinhos mais leves, mais frutados, a maioria deles com a grenache. Né? Não tem tanta potência, tanta concentração. Claro que bons produtores acabam dando uma atenção maior. Então, o produtor aqui também é fundamental. E tem algumas áreas, alguns vilarejos que têm melhor qualidade no seu contexto de terroir. E aí vai ganhar uma outra apelação, chamada Côte du Rhône Village. Esses villages normalmente ficam entre as áreas cru e a maioria aqui no Rhône Sul. Então, vocês estão vendo rosinha aqui, a maioria é Côte du Rhône Village. Que também tem um bom volume, também tem uma boa intensidade e tudo mais. Uma boa intensidade que eu digo, né, é de produção, mas são vinhos que vão ter um nível de qualidade acima do Côte du Rhône, clássico, né, regional, mas também são apelações regionais. Certo? Aqui, dica, não esqueçam, produtor. Os bons Côte du Rhône, bons produtores fazem, mas a maioria são vinhos mais leves, mais fáceis de tomar, e os crus vão ser vinhos mais potentes. Tá, vamos falar dos Côte du Rhône de modo geral, que é essa apelação ampla. Eu vou degustar um com vocês daqui a pouco, inclusive. Tá? Ela é uma apelação ampla. Pode vir de praticamente toda a área do Vale do Rhône. São vinhos mais acessíveis, vinhos menos concentrados, vinhos brancos e vinhos tintos. E aqui eu trago para vocês. Rosé tem muito pouco, branco também tem muito pouco. A maioria são vinhos tintos. Tá? Então, o que a gente está falando? Os chamados Côte du Rhône e Côte du Rhône Village. Vocês podem ver aqui, onde está marcado em vermelho, é da onde podem vir os Côte du Rhône e os Côte du Rhône Village. Tá? Mas, claro, onde tem vinhedo cru, dificilmente. Então, a maioria vai estar aqui no sul. E a maioria também vai estar aqui no sul é desses Côte du Rhône Village, que vão ter um nível acima, vão ter uma apelação própria. Então, são duas apelações diferentes. A apelação Côte du Rhône e a apelação Côte du Rhône Village. Côte du Rhône Village tem um nível acima, mas ainda continua sendo vinhos mais leves, mais frutados, caráter de fruta vermelha, normalmente predominando a casta Grenache. E dentro da apelação Côte du Rhône Village, tem 21 áreas que pode colocar o nome da área. Então, seria um Côte du Rhône Village mais um nome específico, que é o vilarejo. Que seriam as áreas que teriam uma qualidade ainda maior. E aqui tem um exemplo. São 21 e as 21 estão listadas aqui para vocês. Certo? Então, pode ter lá um Côte du Rhône Village Ledum. Né? É um exemplo. Né? Pode ter um Côte du Rhône Village Bassin. Que aí são 21 áreas. São muitos, mas eles são caros e acabam chegando bem menos no Brasil. O que vai chegar no Brasil?
Côte du Rhône e Côte du Rhône Village. Esse vai chegar no Brasil com bastante volume, tá? Que aí tem que tomar um pouco de cuidado aí, principalmente Côte du Rhône Village e Côte du Rhône Village tinto, tá? Aqui alguns exemplos. Então, olha, a gente falou do Guigal, por exemplo. Guigal tem o seu Côte du Rhône, né? Inclusive aqui um Côte du Rhône branco. Mas tem vários outros produtores. A maioria dos produtores tem os vinhedos, por quê? Porque são vinhos mais baratos. Os grandes vinhos, o Guigal, gente, ele é o maior pontuador de 100 pontos Parker da história. Ele tem mais de 50 vinhos com 100 pontos Parker. Então, os vinhos do Guigal são muito conceituados. Esses vinhos que são Côte du Rhône são vinhos mais acessíveis, são menos caros do que os crus do Guigal, por exemplo. E aqui eu trago para vocês que chega no Brasil e tem, por mais que ele seja de um negociant, ele tem um nível de qualidade bem interessante por um preço bem competitivo. Ele se chama Le Violet, tá? E ele é bem bacana. Quem traz é a Porto e a Casa Flora, tá? São bem interessantes, tá? Então, um preço bem competitivo vocês encontram relativamente, eu encontrava relativamente fácil. Isso pelo menos antes da pandemia, né? Depois começa a pandemia, fica tudo meio distinto aí, ok? Bom, então tá aqui para vocês, esse é um cara legal, um Côte du Rhône, e aqui um Côte du Rhône Village, né? Então vem escrito no rótulo, né? Vem, ó, Côte du Rhône ou Côte du Rhône Village. Lembrando que sempre os villages têm um nível um pouco maior, então tem uma tendência a ter um pouquinho mais de qualidade, mas acabam sendo sempre vinhos mais leves, menos intensos, com exceção de um ou outro produtor que pode querer concentrar um pouco mais, trazer um pouco mais de intensidade, ok? Bom, vamos avançar um pouquinho. E aí vamos chegar então nos crus, né? E vamos começar pelo Rhône Norte. O que a gente tem no Rhône Norte? Essa área toda vermelha aqui que está circulada, menor volume, menor área de vinhedos e a maioria dos vinhedos crus. E a gente vamos começar lá do norte e vamos descendo. E a primeira apelação que nós vamos falar aqui é Côte-Rôtie, que é um cru bem importante. Lembrando, Rhône Norte, o que predomina? As uvas Syrah, normalmente, na sua grande maioria, principalmente nos crus, e com uma qualidade um pouco maior e com um preço um pouco maior também, certo? Mas antes disso, deixa eu trazer aqui para vocês, vamos provar, né? Vamos provar uns vinhos, ou vamos provar um vinho, vou provar um Côte du Rhône, antes da gente entrar nos crus, vou provar esse Côte du Rhône com vocês, que ele é um vinho bem interessante, inclusive, ele é um produtor, né, que se chama Maison Brot, ele tem uma qualidade alta, quem importa para o Brasil ele é a Vinhos do Mundo, ele não é muito barato, tá? Eu pago algo em torno de 160, às vezes entra em promoção, baixa um pouquinho, porque ele tem uma qualidade alta. Côte du Rhône, os mais entrados, vocês encontram no Brasil aqui a partir de R$60, 50, 60 reais, você já começa a encontrar, mas normalmente a qualidade é mais baixa, tá? Mas é bem diferente, por exemplo, a gente falar de um cru. Chateauneuf du Pape, por exemplo, esse vinho que é um produtor importante, Paul Jaboulet, e quem traz esse vinho para o Brasil é a Mistral, traz esse produtor, aqui a gente está falando de um vinho de 700, 800 reais, certo? Talvez até mais. Que é de uma área aqui, né, desse Redré, que é uma área importante que é um vinhedo lá, uma área importante de vinhedos ali em Chateauneuf du Pape, tá? Mas olha só, vamos provar o vinho. Então, vou provar com vocês esse Côte du Rhône, para mostrar qual é o perfil dele. Aliás, esse produtor, as garrafas da maioria a garrafa do Rhône são borgonhesas, né? Garrafa de Borgonha, nesse perfil aqui, nesse formato. Esse produtor, ele ganhou um concurso nos anos 50 e ele criou essa garrafa num formato mais ondulado. Só ele que tem essa garrafa. Então, vocês vão encontrar os vinhos do Côte du Rhône, quase todos os vinhos do Côte du Rhône vai estar naquela garrafa Borgonha. Mas esse cara, ele criou e ganhou esse concurso de cerâmica e ele criou e entregou nesse vinho. Laffioli, ele é um produtor de Chateauneuf du Pape e ele faz esse Côte du Rhône para ser um vinho um pouco mais leve, um pouco mais frutado. Então, vamos começar a provar ele para ver qual é o perfil, tá? Então, lembrando, estamos provando um Côte du Rhône aqui. Então, o que a gente tem? Né? Inclina a taça. Então, tem um vinho com pouca para média intensidade de cor. Né? Eu já falo um pouquinho do brasão, né? A gente está falando do brasão, já falo um pouquinho sobre os brasões para vocês, né? E é bem bacana essa história. Tem pouca para média intensidade de cor, é um vermelho, né? Até parece que é um pouco mais intenso, mas vocês conseguem ver através dele bem, ó, apesar que tem uma quantidade um pouquinho maior. Tá? No nariz,
Aparece um caráter interessante, né? Primeiro, uma fruta vermelha um pouco mais madura, uma nota herbal, uma nota de pimenta, provavelmente que ele já tenha bastante grenache no corte. A maioria desses vinhos Côte d'Ivoire, grenache é que predomina. Acaba a grenache sendo predominante aí nos cortes. E tem uma nota de pimenta branca, muito característica, né? Uma nota de pimenta branca muito, muito clássica aqui. Muito, muito clássica. Legal, vamos agitar a taça. A intensidade dele é média. Agitando a taça aparece um pouco mais uma nota. A fruta, ela aparece, mas um nível menor de intensidade. Então aparece mais essa nota. É uma nota com um leve herbal, um herbal mais seco. Essa nota dessa especiaria, essa pimenta branca aparece bastante. Uma nota de pimenta, aquela pimenta em grão verde, também seca, bem gostoso. Mas muito frescos os aromas, né? Os aromas muito frescos. Em boca. Hum. O primeiro gole a gente não avalia. Mas interessante. Interessante. Vê que são alguns que vocês não perguntando sobre preço. Eu vou falando de preço para vocês, porque o Vale Fundo é caro, tá, gente? Os vinhos são caros. Primeiro gole a gente não avalia, meu primeiro gole de degustação hoje de vinho, mas já dá para ver que ele é um vinho que ele foge um pouquinho do perfil convencional dos Côte d'Ivoire. Ele tem um pouco mais de volume em boca, ele tem um pouco mais de estrutura em boca, dá para sentir já. Né? Mas tem mais tânico do que normalmente os vinhos são. Mas vamos provar agora uma avaliar. Seco, tanino entre médio e muito, bem marcado, tá? Talvez médio com uma textura um pouquinho mais grossa, ok? Esse álcool dele salienta um pouquinho mais, está passando um pouquinho de médio, tá? Tá subindo, que dá um pouco mais de corpo. O corpo dele é médio, mas esse álcool dá um volume de boca um pouquinho maior, esquenta um pouco a boca, né? A testa. E a acidez dele desce um pouquinho. A acidez é um pouquinho menos do que médio. Só que consegue manter um pouco de frescor, mas ele é um vinho um pouco mais concentrado. Por mais que seja Côte-d'Ivoire, ele é um vinho que tem um pouco mais de volume de boca, um pouco mais intenso. Ele vem da região de Châteauneuf-du-Pape, tá? Ali próximo. Então ele tem um pouco mais desse caráter, né? Bem interessante. Bem, bem interessante, inclusive em boca, tá? Já vou falar alguns produtores e preços para vocês que estão perguntando. Nível de qualidade desse vinho é um bom vinho, tá? É um bom vinho de Côte-d'Ivoire. Para quem gosta de vinho um pouquinho mais estruturado, é um bom vinho, tá? É um pouquinho mais estrutura. Eu acho que entrega bem, tá? Para quem quer entender Rhône Sul, essas áreas com predominância de corte. O corte que deve ter, ele tem Syrah no corte com certeza, pelo perfil. E de quando tu sente um toquezinho floral que provavelmente vem aí da Syrah. E a engrenagem com certeza aqui num volume interessante. Então esse vinho aqui que eu estou provando com você, tá? O Lafioli. E o produtor se chama Maison Brot. Quem traz o Lafioli para o Brasil é a Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo traz, tá? E são vinhos trazem Châteauneuf-du-Pape dele também, que é bem interessante, só que é mais caro, tá? Vai cair um preço considerável pelo Châteauneuf-du-Pape dele, tá? Que é realmente um vinho mais interessante. E eu vi que vocês estão falando aqui, trazer aqui antes da gente voltar para a aula, algumas questões, por exemplo. O Wilson está trazendo uma dica que Chapoutier, que é um outro grande produtor, tá? Principalmente do Rhône Norte, tem na Evino, tá? Tem na Evino por R$120, R$140, R$150 do Village. Boa dica, tá? Vale a pena comprar, tá, gente? Vale a pena, o preço tá bom e é um produtor bom. Claro, mas não espere um vinho concentrado, como a gente vai ter Chateauneuf-du-Pape, como o Chapoutier faz a listagem, é completamente diferente, mas é um bom produtor. Então, dica sempre comprar de bons produtores, tá? Boa dica. Vou falando alguns que estão perguntando onde comprar esses vinhos. Durante a aula aqui eu vou trazendo algumas onde vocês podem ir comprando esses vinhos, tá, pessoal? Então não se preocupem quanto a isso, tá? Eu vou dizendo para vocês aí aonde vocês podem comprar os vinhos e tudo mais, tá bom? Não se preocupem, eu vou dando algumas dicas para vocês. Tá? Que também vou falando da questão de preço, né? A Vanessa perguntando, professor, no rótulo de Châteauneuf está escrito Taim de Hermitage. Sim, na verdade, esse é o nome da cidade.
certo? Esse é o nome da cidade que fica ali aonde está a vinícola, ok? Porque ele está falando, porque ele está falando, ó, vou mostrar para vocês, ó, ele está falando aqui, ó, o produtor, ó, Paul Jaboulet-Aimé, e aqui ele fala a cidade onde ele é. Então a vinícola do Paul Jaboulet-Aimé fica em Tain-l'Hermitage, que é do bem onde tem os vinhos de Hermitage, vou mostrar para vocês, na França, ó. Tá? Por isso que aparece o nome aqui, Tain-l'Hermitage, porque é da onde vem a vinícola, tá? Mas aqui o que importa pra gente é aqui, ó, Châteauneuf-du-Pape, tá? E atrás, ele podia botar na frente também, tá? Na trás do contrarótulo ele vai dizer, ó, aqui é a apelação, ele vai falar, apelação, Châteauneuf-du-Pape contrôlé, tá? Você tem que colocar, ó, porque é a apelação, se fosse Côtes-du-Rhône, por exemplo, você estaria apelação, Côtes-du-Rhône contrôlé. Como é Châteauneuf, ok? Vou trazer aqui para vocês verem de novo, ficar melhor. Pode ver o Côtes-du-Rhône, está escrito aqui embaixo, ó. Tem que escrever, né? Apelação, Côtes-du-Rhône contrôlé. Ele tem que colocar aqui, tá? Por quê? Porque essa é a regra da apelação. Ele tem que colocar de onde ele vem para poder usar o nome da apelação. Tá, mas vamos voltando. Vamos voltando para a gente aprender um pouquinho mais e poder passar outros produtores para vocês. Gente, olha só. Falar de Rhône, a gente precisaria de muitas aulas, tá? Está fazendo aqui um bom apanhado para entender um pouco melhor, tá? E alguns produtores vocês estão trazendo, né? O Daniel está falando do Chateau Brunel de Lagardin. É um baita produtor, tá? Já vou mostrar para vocês, inclusive, também quem traz é a Decan. Bom, muito bom produtor. Tá, vamos voltar. Tá? Então, a gente estava falando aqui do Rhône Norte. As duas principais áreas cru do Rhône Norte, também as mais caras, Côte-Rôtie e Hermitage. Rhône Norte predomina Syrah. Tá? No Rhône Norte, gente, além de ser muitas encostas, a gente tem muito solo pedregoso, com granito e com xisto. Tá? Então vamos começar com Côte-Rôtie. Olha aqui as encostas de Côte-Rôtie. Olha os vinhedos. E esses vinhedos estão em patamares. E quem construiu esses patamares foram os romanos, tá? Lá no ano 200 a.C. Por quê? Porque os romanos tomaram essa região e eles trazem a cultura da uva para cá. Eles construíram esses patamares onde tem os vinhedos hoje. E recebem uma ótima insolação. E mais do que isso, o solo pedregoso ajuda as uvas a amadurecer. Porque reflete calor, reflete a insolação. É bem interessante. E aqui a gente tem um produtor, falei de Guigal, né? Que é o cara que mais tem vinho sem Pons Parker da história. E aqui ele tem 3 ícones dele que chama do trio La La La, né? Que são áreas diferentes aqui em Côte-Rôtie. E Côte-Rôtie, gente, pra vocês terem ideia, Côte-Rôtie, a expressão Côte-Rôtie nada mais é uma tradução portuguesa, seria como encosta assada, para ver o quanto recebe de sol. E aqui os 3 ícones do Guigal, de Côte-Rôtie, lembrando que Guigal tem outras áreas de vinhedo, os La La La, né? Latour, La Molin e La Landau são os clássicos dele, tá? São vinhos espetaculares, caríssimos, tá? Caríssimos. Mas olha aqui, ó, olha aqui no rótulo. Olha aqui, apelação Côte-Rôtie contrôlé. E ela é uma apelação cru, ok? Então tá aqui, fica aqui, certo? Extremo norte do Rhône Norte. Uva predomina Syrah, certo? Ela é uma apelação somente para vinhos tintos. Pode entrar 20% de Viognier, que é uma uva branca que pode trazer uma nota aromática complementar. Mas dificilmente entra mais do que assim, ó, 4%, até 5% quando entra. São vinhos potentes, muito concentrados, com essa nota de uma carne mais curada, uma fruta madura e uma carne curada. São bem gostosos, vinhos potentes, intensos, gastronômicos, tá? E caros, bem caros. E a Viognier, ela é uma uva que também ganha um protagonismo aqui no Rhône Norte. Além de ela poder entrar no corte de Côte-Rôtie, e ela é uma uva que ela não tem muita acidez, ela tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de intensidade, para uma nota de uma fruta damasco, pêssego, e notas florais bem gostosas. Mas é um vinho que faz com muito volume. E descendo um pouquinho de Côte-Rôtie, a gente tem uma apelação que é exclusiva para essa uva, que se chama Condrieu. Condrieu é uma apelação para vinhos brancos, também com encostas com essa pedra de xisto, né? Que vai estar aqui um pouquinho mais
né, descendo um pouquinho de Coty, um pouquinho mais para o sul, mas ainda no Rhône Norte, que é 100% de Viognier. Então, são vinhos brancos aqui, que vão ser vinhos com uma boa intensidade de peso em boca, uma nota floral, não me falar que lembra uma coisa de tilha, que lembra alguma coisa de flores brancas como um todo, é uma nota de um pêssego, uma nota de damasco, pode ser vinhos, a maioria são vinhos secos, mas tem alguns vinhos doces aqui com residual de açúcar, mas os melhores são em vinhas velhas. Só que dentro dessa apelação, e aqui é um cru também, tá? Tem uma outra apelação menorzinha chamada Chateau Grillet. Chateau Grillet está dentro de Condrieu, também é 100% com Viognier, é uma colina aqui dentro, que vocês estão vendo, que hoje pertence ao mesmo proprietário do Chateau Latour, né, que é um Premier Grand Cru Classé lá de Bordeaux, é um monopólio aqui também, que tem essa colina aqui. Essa colina, os vinhos têm tanta qualidade que ganhou uma apelação própria. Também com Viognier, também para vinho branco, mas é um monopólio. Esse produtor é o único que pode fazer esse vinho. E tem uma apelação cru única, chamada Chateau Grillet. São vinhos bem caros, são vinhos com maior volume de boca. Olha aqui a garrafinha, tá? Então fica dentro de Condrieu, mas é uma apelação própria, chamada Chateau Grillet. Então só vai encontrar a garrafinha nesse modelinho aqui, tá? Porque é um único produtor. E aí os Condrieu, gente, alguns dos vinhos brancos mais interessantes que eu tomei na minha vida são daqui. Só que precisa ver de vinhas velhas, bons produtores e vinhos que têm um potencial de guarda, que um processo evolutivo para se mostrar. E assim, ó, vou contar para vocês. Espetacular. Mais caro, tá? Chateau Grillet, ele é um monopólio, então vai chegar caríssimo aqui. Acima de R$2.000 uma garrafa. Mas Condrieu vocês acham alguns menos caros, mas são caros, tá? Principalmente os melhores produtores. Vamos continuar no Rhône Norte, mas descendo um pouquinho. E aí a gente vai ter duas apelações, também cru, também importantes, mas com um volume um pouco maior. Também com protagonismo na Rubas Syrah, que é Saint Joseph, que vai lá de Condrieu e desce aqui até, passa aí, né, passa de Tournon, de Tain-l'Hermitage, vai quase lá a Valence, que faz vinhos bem interessantes. Aqui predominam vinhos tintos, com a uva Syrah. Pode entrar no corte um percentual de outras uvas brancas chamadas Marsanne e Roussanne, que também podem entrar, mas são vinhos menos concentrados que Coty. São vinhos que muitas vezes aparece uma nota de uma nota floral, uma nota que remete a uma violeta, a uma flor, essas flores vermelhas mais envelhecidas. Aparece uma nota de carne, muitas vezes, nos melhores vinhos. Mas muitas vezes são vinhos menos caros, mas também bem interessantes. São boas alternativas, tá? Então, Saint Joseph é uma delas. E depois, então, vamos dizer que toda essa área aqui, ó, amarelinha, tá? Bem grande extensão. E depois vai ter essa outra areazinha verde aqui, que contorna uma área cru extremamente importante, que é Hermitage, que vai se chamar Creux Hermitage, que vão ser vinhos também interessantes, que também a maioria vinhos tintos à base de Syrah, pode entrar um percentual de Marsanne e Roussanne, mas que amadurece um pouquinho mais, então perde um pouquinho de frescor, um pouquinho mais de volume de boca, ganha um pouquinho mais dessa nota, muitas vezes remete a uma nota de azeitona, remete a uma nota às vezes balsâmica, a uma nota de uma fruta não tão madura, às vezes uma nota herbal, aparece aqui também. São boas alternativas aos famosos Hermitage. Hermitage vai estar bem no meio, aqui onde vocês estão vendo, ó, vou botar aqui para vocês, ó, vermelhinho, ó, aqui, ó, que é uma colina no meio dessa área chamada Creux Hermitage, tem uma colina de altíssima qualidade chamada Hermitage. E aqui, meus amigos, a gente vai falar de alguns dos melhores vinhos do Vale do Rhône, mais potentes e concentrados. Mas antes aqui, alguns produtores, né, para vocês entenderem, de Saint Joseph e de Creux Hermitage. Então, eles vão ter também suas apelações, são crus. Então, está aqui, apelação Creux Hermitage, Contrôlé. Né? Aqui, apelação Saint Joseph, Contrôlé. Então, vai sempre aparecer no rótulo. Aí vocês podem procurar os produtores, sempre procurem bons produtores, que vão ter boas alternativas, né, para vocês poderem encontrar bons vinhos. E aqui, ó, olha o que eu falei para vocês.
Olha essa colina aqui. Essa é a colina de Hermitage. E quem perguntou que estava escrito lá Taim de Hermitage, está aqui, ó. Aqui é a comuna, cidadezinha de Taim, né? Pega os dois pedaços dos dois lados aqui do rio Rhône. Olha o rio Rhône aqui, ó. O rio Rhône vai descendo. E aqui pega essa colina. Essa colina aqui, que vocês estão vendo aqui, é Hermitage. Hermitage é só isso aqui. Vinhos potentes, intensos, estruturados, volume de boca, vinhos de pouca produção, muito, muito caros. Tá? Por quê? Porque aqui os vinhos são caros, vinhos de longa guarda. Aliás, durante muito tempo, os vinhos dessa região eles eram chamados de, mais ou menos no século XIV, século XV, de vins de médecine. O que era isso? Eles eram vinhos tão concentrados, tão intensos, que eles mandavam para outras áreas para concentrar vinhos mais ralinhos, como a Borgonha, como o Bordeaux, que na época fazia os famosos Claret, né? Claret era o vinho principal na época. Os vinhos aqui são tão concentrados, tem tanta cor, tem tanta estrutura tânica, que eles mandavam para essa região. E aqui, gente, uma variável importante é, também pode entrar Viognier no corte, até 15%, certo? Não, esquece, não é Viognier aqui, tá? Aqui é Marsanne e Roussanne também. Eu escrevi errado, tá? Aqui é Marsanne e Roussanne que pode entrar no corte, tá? Não é Viognier. Viognier é lá em Côte-Rôti, tá? É Marsanne e Roussanne. Aqui, ó. Marsanne e Roussanne. É as que podem entrar no corte. E elas podem também fazer vinhos brancos de Hermitage. Então, Hermitage tem vinho tinto, a sua grande maioria, e tem alguns vinhos brancos, sempre caros. Certo? Mas maior destaque são os vinhos tintos. E a uva única tinta que pode ser utilizada aqui é a Syrah, tá? Mas pode entrar 15% aí de Marsanne e Roussanne no corte, ok? E os vinhos aqui tem muito uma nota de azeitona, muito uma nota de pimenta preta, muito uma nota de uma fruta, que é uma nota que remete a alguma coisa de uma amora de vermelha para preta, muita concentração, passagem por madeira, notas especiadas, as notas de tosta que remete a algum chocolate, chocolate amargo, é bem característico. Aí aqui a gente está falando de alguns dos vinhos mais caros do mundo em Hermitage, tá? Alguns vinhos mais valorizados. Aí normalmente entre os 10 vinhos mais caros do mundo, normalmente aparece um vinho de Hermitage. É que para vocês entenderem, ó, a colina, né? Aqui o rio Rhône descendo, aqui a colina de Hermitage, ok? E aqui as áreas, os vinhedos dentro dessa colina. E olha aqui em volta, onde já tem as áreas planas, já não é mais Hermitage, já se torna Cross Hermitage, que é aquela outra apelação que a gente viu antes, e os vinhos mais econômicos, vinhos menos caros. São duas alternativas dos melhores produtores, porque Hermitage é muito caro, tá, gente? Os três vinhos, as três apelações mais caras que a gente vai ter aqui dentro, são todas muito caras, tá? Mas tintas a gente está falando de Côte-Rôti, Hermitage e Château de Pá. São as três tintas mais caras. Aí depois as brancas, com certeza a gente vai estar falando de Condrieu e principalmente Chateaubriand. São bem caras. E aqui Syrah. Então os produtores aqui em diferentes áreas fazem vinhos muito, muito interessantes. Está aqui a colina, ó. Aqui a gente está em cima da colina de Hermitage, tem essa capelinha, inclusive, que dá o nome aqui, porque morou aqui um ermitão durante muito tempo, um ermitão que fugiu da Guerra das Cruzadas e veio se afugentar aqui. E ele morava aqui, ele era um ermitão, e aí a colina ganhou o nome de Hermitage, né? Isso porque tem aqui essa capelinha ainda até hoje onde ele morava. Tá? E aqui os vinhedos. Quem tem vinhedo aqui, poucos produtores, muito caros. Né? Muito, muito caros. Okay? Bem valorizado. Lá embaixo a gente consegue ver, né, a cidadezinha de Itaí. E aqui alguns deles, né? Paul Jaboulet é um desses grandes produtores. Tem outros produtores muito bons, né? Chapoutier, Chaz, né? O próprio Guigal. Os produtores são realmente muito, são poucos produtores e o nível de qualidade é alto, o preço é caro. Paul Jaboulet é um grande clássico aqui, tá? É um grande clássico. Tem outro produtor que é muito maluco aqui, que a Decanter traz, que se chama Jean-Luc Colombo, que é um produtor completamente fora de curva, né? Um produtor muito, muito louco, né? O produtor ele é biodinâmico, orgânico, ele não gosta, a população odeia ele, porque ele faz vinhos, ele bota em garrafa de Bordeaux, né? Mas os vinhos são bem interessantes, são vinhos um pouco mais rústicos assim, mas são bem interessantes também. Jean-Luc Colombo, quem traz é a Decanter do Brasil.
Depois, descendo um pouco mais, ainda no Rhône Norte, antes de entrar no Rhône Sul, a gente vai ter outras apelações. Uma pequenininha aqui chamada Cornat. Cornat é a única apelação aqui do Rhône Norte que exige 100% de Syrah. Então, a gente viu, né, que as outras podiam entrar um pouco de uva branca, né? Aqui não, né? Aqui não tem jeito. Aqui tem que entrar uva tinta. Então, tintas aqui que é a Syrah, potente, concentrado, intenso. E a gente vai ter abaixo uma outra apelação um pouquinho maiorzinha, chamada Saint-Péret. Saint-Péret é mais famosa já pelos vinhos brancos e espumantes à base de Marsanne do Santos. Né? Normalmente vinhos mais jovens e tudo mais. E vai ter uma outra apelaçãozinha aqui, que já não é mais cru, tá? É uma outra apelação, que vai ser Claret de Vie, que ela é muito famosa aí pelos seus vinhos espumantes. Né? São vinhos bem conceituados até, mas chega muito pouco no Brasil. Né? Mas são interessantes. E olha aqui, ó, já começa aqui as áreas de vinhedos dos Côtes du Rhône. Não tem apelação cru, né? As áreas de vinhedos de Côtes du Rhône. Então, é interessante a gente pegar, né? A hora que a área onde está vendo verdinho, em Côtes du Rhône, em rosinha aqui os Côtes du Rhône Village. Então, a gente começa vindo para o sul, começa a ter áreas cru, mas também começa a ter áreas das apelações Côtes du Rhône. Indo para o sul, olha a diferença. Áreas mais planas, tem algumas áreas de altitude, mas menor inclinação. Mais solos pedregosos, aqui a gente está numa apelação chamada Rasteau, e a gente vê esses solos chamados, essas pedras de leitos de rio que rolaram, né? Então, acabou virando esse conceito, né? Essas pedras mais arredondadas. Eu até vou mostrar para vocês que é clássico aqui em Châteauneuf du Pape. Então, Rhône Sul, bem mais amplo, mais área, mais insolação, áreas mais planas, tem um pouquinho mais de umidade, mais um pouco menos, mas tem uma influência do Mediterrâneo. E o Mediterrâneo faz com que os verões sejam secos e quentes. Se são secos e quentes, na época da vindima, consegue amadurecer muito bem a uva por bastante tempo. Tá? Mas vamos pensar, calor, insolação, então as uvas vão amadurecer muito bem. E tem uma uva, que é a Grenache, que na Espanha se chama Garnacha, que aqui vai muito bem. Né? Então a gente vai começar a ter aqui esses cortes da Grenache aparecendo muito. E a Grenache tende a fazer vinhos mais encorpados, um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. Essa acidez normalmente média pode descer um pouquinho, um caráter mais de fruta vermelha. Se dá muito bem a Grenache com a Syrah. Elas fazem um contraponto importante. E aqui, Châteauneuf du Pape. Olha aqui, tem uma coisa muito legal aqui, gente, no sul. É difícil de achar esses produtores. Mas no sul, como tem mais vinhedos de Grenache, porque tem mais sol, e a Grenache ela é uma uva tardia, que ela precisa de mais sol, de mais calor para amadurecer, até mais que a Syrah. Como aqui é mais plano, então tem muitos vinhedos de Grenache. E Grenache, ela é uma videira que ela consegue resistir bem ao tempo. Então tem muitas áreas de vinhas velhas. Olha o tamanho aqui, olha a grossura desse caule de madeira velha aqui dos vinhedos. Olha aqui, esses vinhedos são vinhedos bem antigos. E olha aqui que a gente está falando. A gente está falando aqui de Châteauneuf du Pape, que fica bem no centro, bem no coração ali do Rhône Sul, e que é a apelação cru mais importante daqui. Disparado. Atenção que eu vou falar para vocês. Tem muito produtor em Châteauneuf du Pape. Os vinhos são caros, mas muitos desses vinhos não são tão interessantes. São vinhos ruins, mas são caros. Então, quando tu pega um Châteauneuf du Pape aí, na faixa de R$300, gente, provavelmente é um vinho não tão interessante. Ele não vai entregar o que o Châteauneuf du Pape realmente entrega. Tá? Então, e assim, é uma região que também sofre muito com falsificações. Vocês procurarem na internet aí, falsificação, vinhos do Rhône e tal, vocês vão ver que é uma região, como ela tem muito volume, ela é a segunda região de maior volume em vinhos na França toda, é uma região que sofre muito. Tá? Sofre muito aí com falsificação. Então, seguidamente, os caras trazem um vinho de outro lugar e botam um rótulo daqui. Tá? E, bom, é seríssimo isso, né? Porque são vinhos caros. Então, Châteauneuf du Pape, muitos desses vinhos, por mais que possa usar a apelação, siga a regra, muitas vezes tem nível de qualidade de um Côtes du Rhône.
tá? Muitas vezes, mas são caros, porque a apelação ela é cara. E por que a apelação ela é cara? Primeiro, a tendência aqui é vinhos tintos mais encorpados, mais concentrados. Tá? O solo aqui, esse solo que eles chamam de galho, essas pedras aqui, né? Ou galé rolê, porque rolaram bastante e ficaram formar essas pedras arredondadas, que ajuda muito a amadurecer, porque ela absorve muito calor e à noite ela irradia esse calor nos vinhedos. Ela reflete muito a insolação também para os vinhedos. Então, além da insolação direta, ela tem essa quantidade de calor que ela absorve. E por que Chardonnay do Papo ficou muito famoso? Porque no século XIV, e onde está Chardonnay do Papo? Chardonnay do Papo está aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem aqui nessa areazinha, ó, que eu estou marcando para vocês. Bem no centro do Rio Sul, pertinho de Avignon. O que aconteceu no século XIV? A Santa Sé, a Igreja Católica, ela muda a sede de Roma para Avignon por causa das guerras. Né? Então tem sempre aquela questão política e tudo mais, e a Igreja está sendo pressionada. Então o Papa se muda lá de Roma, onde hoje é o Vaticano, aqui para Avignon, na França. Por quê? Porque tinha apoio do governo francês. E ele põe a Santa Sé aqui. E a gente vai ter inclusive vão ter 7 papas que vão manter o seu papado aqui na região de Avignon até voltar depois para Roma. E o que acontecia? Os papas, nessa época, eles consumiam vinho principalmente da Borgonha, porque a Borgonha não está muito longe, né? Aqui indo mais para o norte. Logo passando aqui Coty, a gente já tem Beaujolais e depois tem a Borgonha. E a Borgonha, quem lida com os vinhedos da Borgonha é a Igreja Católica, são os monges. Então eles mandam os vinhos para cá. Mas o que começa a acontecer? Nessa época já tinha diferentes níveis de qualidade dos vinhos na Borgonha, mas eram vinhos mais ralinhos, de modo geral. E aí, daqui a pouco, os vinhos do norte de Avignon, principalmente aqui de Châteauneuf-du-Pape, de Gondar, Vacqueyras, começam a abastecer o papado. Só que são vinhos um pouco mais concentrados, vinhos um pouco mais intensos. E aí são áreas lindas. São áreas muito bonitas. E os papas, né, gostam do vinho, né? Corretíssimo, inclusive, gostar de vinho. E aí, essa área de Châteauneuf-du-Pape é uma área muito bonita. Então, o que acontece? Eles constroem um castelo, como é uma área de produção agrícola importante, fornecimento de vinho, e é uma área muito bonita, eles constroem um castelo de campo para o Papa. O que eles constroem? O novo castelo do Papa. Porque o castelo principal dele está em Avignon. O que eles constroem? Tradução? Châteauneuf-du-Pape. E inclusive, essa referência, porque tem um castelo lá, né? Tá montando o slide anterior, a gente consegue ver isso, olha o castelinho, né, lá atrás. Vai ter o castelinho. É uma comuna bem pequenininha, tá? Esse nome, Châteauneuf-du-Pape, também passa a ser o nome da comuna. E vai ter hoje uma apelação própria. Tá? Bem legal. Então, pode produzir também vinhos brancos, mas a sua grande maioria são vinhos tintos. Muitas uvas podem entrar no corte, inclusive uvas brancas, no próprio, são 13 uvas, né, autorizadas, no próprio vinho tinto, e vinhos mais potentes, intensos. E, de novo, produtor é fundamental aqui. E tem 2 apelações cruas, então, Châteauneuf-du-Pape é a principal. Tem 2 apelações cruas aqui, que são boas alternativas, que estão do ladinho, tá? E chegam mais baratos, porque não tem o prestígio de Châteauneuf-du-Pape. Então, lembrando, Châteauneuf-du-Pape, produtor, tá, gente? Produtor é fundamental. Que estão essas 2 aqui do ladinho, ó, Gondar e Vacqueyras. Né? Então, essas 2 apelaçõezinhas aqui, elas são apelações que são importantes, né? Que estão aqui em volta de Châteauneuf-du-Pape. Vou dar uma limpada para ficar mais fácil vocês verem, tá? Estou meio poluído aqui. São 2 apelações importantes aqui. Né? Então, vai ter, por mais que a gente vai ter Vacqueyras um pouquinho mais de volume e tudo mais, elas estão próximas. Então, a gente tem aqui Châteauneuf-du-Pape, né? E aqui bem pertinho, Vacqueyras, e bem pertinho a gente tem Gondar. Okay? Essas 2 aqui são boas alternativas para vinhos tintos, no corte de Châteauneuf-du-Pape. Eles têm um pouco mais de altitude, então eles têm um pouquinho mais de frescor, mas preços bem mais competitivos. Que aqui alguns produtores importantes de Châteauneuf-du-Pape. Alguns, tá? Tem muitos. Primeiro, um dos mais clássicos, Château de Belcastel. Esse é um dos mais clássicos produtores de Châteauneuf-du-Pape, altíssima qualidade. E olha que legal,
As garrafas de Chateaubriand Pape, elas podem ser impressas a coroa papal. A apelação permite. Então, aqui a maioria das garrafas, nem todo produtor coloca, mas a maioria das garrafas coloca a coroa papal de Chateaubriand Pape, porque é um clássico, né? É muito clássico ter essa coroa aqui marcada para diferenciar os vinhos. Claro, alguns produtores, né, não colocam, tipo, por exemplo, o próprio Guigal aqui não coloca, né, ou a gente viu o Paul Jaboulet meio aqui não coloca, né? Os mais clássicos colocam. E aqui um bom produtor, por um preço interessante, não tão caro, mas com qualidade. Chateau de Lagardin. Claro, quem traz é a Decanter para o Brasil, e ele tem boas alternativas, inclusive, de outras áreas crus, além de Chateau de Pape, com preço interessante, não tão caro. Tá? São vinhos bem legais, recomendo, tá? Decanter que traz para o Brasil. Okay? É Guigal, né, também, enfim, tem outros produtores interessantes. Tá, beleza. Vamos avançar? Então, a gente vai ver aqui os vinhedos, olha que eu falei para vocês, em Condá, que tem mais altitude, já tem uma área de serra, né, algo em torno de 500, 600 metros, então faz vinhos um pouco mais frescos. E aqui algumas outras alternativas também do Rhône Sul, sabendo, lembrando, toda essa área rosa e verde que vocês estão vendo aqui são Côtes du Rhône, né, e Côtes du Rhône Village. Mas tem algumas outras áreas interessantes aqui. Primeiro, eu não vou falar hoje, tá? Mas tem duas áreas que tem vinho tinto, mas também vão ter apelação Vins du Naturel, que são vinhos tintos fortificados e doces, né? Nem só tintos, né? São tintos e brancos, são vinhos fortificados doces, que a gente vai ter na França. Aqui tem duas áreas, que é Rasteau e Muscat Bons de Venise, mas isso eu não vou falar hoje. Essas duas operações, Rasteau e Bons de Venise, são crus que também produzem vinhos tintos, bem interessantes, inclusive. Que estão aqui, ó. Vocês podem ver aqui, Rasteau está aqui. Sempre a referência é aqui, ó. Partam daqui, que é Chateaubriand Pape, tá? Rasteau aqui, e a gente vai ter Bons de Venise aqui. São boas alternativas. Depois, indo um pouco mais para o oeste, a gente vai ter duas áreas co-irmãs aqui, que são famosas, né? Lirac e Tavera. Lirac faz vários estilos de vinhos de diferentes perfis, brancos, tintos e rosés, tá? E Tavera é famoso pelo seu vinho rosé, principalmente a base de Grenache. A Grenache predomina aqui, né? Falando de Rhône Sul, a Grenache é a rainha aqui da região, ok? E vai ter uma apelaçãozinha nova que está surgindo, que surgiu aqui, né? Fica entre Rasteau, mais ou menos aqui entre Rasteau e Chateaubriand Pape, que é a Cairan, né? Cairan é uma apelação para vinhos tintos que exigem um mínimo de Grenache, um mínimo de Syrah Mourvèdre, para fazer vinhos tintos um pouco mais interessantes. Certo? Meninos e meninas. E aqui um pouco desses vinhos, né? Lembrando sempre, procurem produtor. Aqui os famosos, Rosé de Tavera, né? São famosos, bem conhecidos. Aqui as apelações, né? Que a gente está vendo aqui, Rasteau para vinho tinto. Aqui a gente vai ter o Guigondá, ou o Guigal de novo, né? Guigal clássico, né? Sempre esse rótulo bem clássico dele aparecendo. Então tem boas alternativas aí para vocês encontrarem de diferentes perfis dos vinhos. Mensagem final. Produtor é o mais importante. Vinhos do Vale do Rhône, produtor é o mais importante. Por quê? Porque o nível de qualidade oscila muito, né? O nível de qualidade vai oscilar demais mesmo, tá? Essa questão de falsificação é um problema, por mais que a França esteja tentando regrar isso, é um problema. Não é tão simples, tá? Mas ok, a França está tentando botar normas um pouco mais rígidas nesse sentido. Tá bom? Meninos e meninas, muito obrigado pela presença de todos, foi incrível. Estou deixando um beijo para vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.